Olá pessoal, na aulinha de hoje eu trazer aqui para vocês algumas pequenas simulações utilizando o PhET, tá? Com o nosso assunto de termodinâmica. Para início de conversa, vamos começar falando aqui sobre algumas transformações, né? Nas aulas anteriores eu apresentei para vocês as transformações isotérmicas, né? Isovolumétricas ou isométricas, isobárica e adiabática, né? O que é a transformação isotérmica? A transformação isotérmica é sempre que a gente tem temperatura, né, constante, tá? Ou seja, não há variação de temperatura. Para esse caso aqui, ó, eu não vou ter variação da energia interna, porque a energia interna de um gás ela varia diretamente com a temperatura, né? Então, se não há variação de temperatura, não há variação da energia interna, tá? Então, o que eu tenho de consequência? O que eu tenho de consequência é que todo o calor, tá, que o corpo receber ou perder vai ser convertido em trabalho, tá? Aí vamos ver aqui o que a gente tem de implicação para isso, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui um determinado recipiente, tá? E eu vou colocar uma determinada quantidade de partículas de um gás dentro dele, tá? Dentro desse recipiente. Reparem que eu tenho aqui a indicação da temperatura, 300 Kelvin, né? Que dá aproximadamente 27 graus Celsius. É só você subtrair 273, né? Transformar de Kelvin para Celsius, só subtrair 273. Eu tenho aqui a indicação da pressão, tá? Eu tenho aqui embaixo um indicador do controle de calor, ou seja, se eu levantar esse item aqui para cima, tá, eu vou estar adicionando calor, ou seja, o gás vai estar recebendo calor. E se eu puxar ele aqui para baixo, eu vou estar removendo o calor do gás, ou seja, o gás vai estar perdendo calor, tá? Eu tenho aqui, ó, alguns parâmetros que eu posso tornar constante, tá? Para o nosso primeiro caso aqui, que é o caso da transformação isotérmica, o parâmetro que a gente vai transformar como constante vai ser a temperatura, tá? A transformação isotérmica, a temperatura se mantém constante. Então, nós vamos manter aqui a temperatura aproximadamente 300 graus Celsius, tá? O que eu falei para vocês aqui, ó? O que a gente tem de consequência, né? Todo o calor recebido ou perdido pelo gás vai ser transformado em trabalho, tá? O trabalho de um gás vai ser a variação do seu volume, tá? Sempre que houver trabalho, tem que existir necessariamente variação do volume, tá? Ou seja, se o gás aumenta o seu volume, ele realizou o trabalho, tá? Agora, se ele diminui o seu volume, foi realizado trabalho sobre ele, tá? Esse carinha aqui fora aqui, ó, é quem vai estar realizando o trabalho, tá? Aí vamos aqui para o primeiro caso, ó. No primeiro caso, eu vou ter o seguinte, ó. Se o carinha realizar trabalho, tá? Ou seja, se ele comprimir o gás, eu vou ter aqui todo esse trabalho que ele realizou vai ser convertido em calor, ok? Aí bora lá. Ele está comprimindo o gás, tá? Se ele comprimir o gás, você vê que a temperatura tendeu a aumentar, né? Só que ela vai ao mesmo tempo começar a cair, tá? Quando eu tenho queda de temperatura, eu estou tendo perda de energia, não é? Eu estou tendo perda de energia então pelo meio de calor, tá? Por quê? Esse carinha aqui realizou o trabalho comprimindo o gás, ó, ele está comprimindo o gás, diminuindo o volume, tá? A temperatura vai aumentar ao tempo que ele está comprimindo, só que depois ela vai começar a cair, tá? Ou seja, para essa temperatura estar caindo, eu tenho que estar tendo uma perda de calor. E essa perda é exatamente por meio da energia perdida, né, por meio de calor. Okay? Agora, se o gás realiza o trabalho, se o gás realizar o trabalho, ele vai ter uma expansão, né? Então ele vai estar aumentando seu volume. Você vê que a temperatura lá vai estar caindo, né? Só que ao mesmo tempo a temperatura vai começar depois, ó, a subir, ok? Para permanecer constante lá nos 300 Kelvin, ok? Para que essa temperatura suba, aumente, né? Eu tenho que ter recebido esse gás, na verdade, tem que ter recebido calor de uma fonte externa, ok? E volta lá porque a gente tinha de conclusão, ó. Sempre que o gás realizar trabalho, tá? Ele vai ter que ter ganhado ou perdido uma mesma quantidade de calor, tá? Então, ó, se o volume é comprimido, tá? A temperatura vai
começar a subir, depois vai terminar caindo, tá? Significa que o gás está perdendo, aqui ele está perdendo energia, tá? Então, quando o trabalho é realizado sobre o gás, ó, quando esse carinha empurra aqui para realizar trabalho, você vê que tem aqui, ó, essa fontezinha aqui de gelo, aqui embaixo, ó, tá aparecendo, indicando que o gás está perdendo energia através de calor, tá? Agora, quando o gás realiza trabalho, ó, que é no caso da expansão, vai estar aparecendo aqui uma fontezinha, ó, como se fosse fogo aqui embaixo, né? Significa que o gás está recebendo uma determinada quantidade de energia, tá? Então, ó, se há compressão, aparece aqui o gelo, né? Significa que o gás está perdendo energia através do calor, tá? Agora, se há expansão, o gás vai estar ganhando, tá? Energia através de calor. A gente tem que ficar bem atento a isso, ó. Se o cara realiza trabalho, o gás perde calor. Se o gás realiza trabalho, ele tem que estar ganhando calor, ok? Aí vamos aqui para a segunda transformação. A segunda transformação é a transformação isométrica, né? Ou isovolométrica. Para esse caso aqui, eu vou ter o volume do gás constante, tá? Quando o volume é constante, eu não tenho realização de trabalho. Lembre sempre, para que haja realização de trabalho, tem que haver também variação do volume do gás, tá? Ele tem que estar expandindo ou tem que estar se comprimindo. Se não há variação do volume, também não há trabalho. Então, a variação da energia interna, que varia diretamente com a temperatura, né, vai ser igual à quantidade de calor recebido ou perdido. Para esse caso aqui, ó, nós vamos ter agora aqui o volume, ó, o parâmetro aqui na esquerda, na direita, tá? O parâmetro constante vai ser o volume, né? Então eu vou colocar lá uma determinada quantidade de gás dentro aqui do recipiente, né? E vou colocar aqui com seu volume constante, tá? A temperatura dele está aqui em 300 Kelvin, tá? A pressão aproximadamente 1,10 atm. Okay? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma determinada quantidade de calor e vou ver o que acontece com a temperatura. Se eu aumentar a energia interna, se eu ceder calor para ele, eu vou ter que aumentar também a temperatura, né? Porque se eu estou cedendo calor para o gás, se o gás recebe calor, ele vai ter então uma variação de energia positiva, tá? Ele vai estar aumentando sua energia interna. Então eu vou ceder calor para o gás, ó. Então, aqui a chamazinha de fogo, né? Estou cedendo calor para o gás, olha a temperatura lá em cima. Todo tempo aumentando, né? Agora que eu vou retirar calor do gás. Para eu retirar calor do gás, eu tenho que aproximar ele de uma fonte fria, né? Eu vou então remover a energia térmica dele através de calor. Estou aproximando uma fonte aqui de gelo, né? E aí a temperatura, repara que está só caindo. A temperatura já está abaixo de 200 Kelvin, né? Então, se eu aumentar, se eu ceder calor, aumenta a temperatura, tá? Se eu retirar calor, se o gás perde calor, né? Diminui a sua temperatura. Isso aqui quando a transformação é isométrica, ou isovolométrica, né? Que eu tenho um volume constante, ok? Então, para quando é isométrica, a variação da energia vai ser igual à variação da quantidade de calor, né? Se ele ganha calor, ele aumenta a energia interna. Se ele perde calor, diminui a energia interna. Aí vamos aqui para o terceiro, ó, transformação isobárica. Na transformação isobárica, a gente tem a pressão constante, tá? A pressão do gás é constante. Ok, para essa aqui a gente vai utilizar a equação de Clapeyron, né? Que a pressão vezes o volume vai ser igual ao número de mols, tá? Esse N, vezes a constante real dos gases, vezes a temperatura absoluta dele, tá? Essa temperatura aqui a gente tem que utilizar ela sempre em Kelvin, ok? Agora, como a pressão do gás é constante, né? Eu só posso ter variação aqui, ó, do volume e da temperatura, porque esse NR aqui é uma constante e a pressão aqui também vai ser constante, né? Então, o volume aqui vai estar variando diretamente com a temperatura, ou seja, se a temperatura aumenta, o volume também aumenta, né? Vamos ver isso lá na animaçãozinha, tá? Ó, bora lá. Eu vou aqui colocar uma determinada quantidade de gás, né, dentro do recipiente. E agora eu vou manter a pressão dele constante, ok? A pressão aqui vai ficar
ela varia um pouquinho, tá? Só que aproximadamente constante aqui, aproximadamente 1,6, né? Aí bora lá. O que acontece, ó? Se eu ceder calor para ele, tá? Eu vou estar aumentando a temperatura. Se eu cedo calor, vai estar aumentando a temperatura. Se aumenta a temperatura, eu vou ter que aumentar também o volume, ó. Bora ver lá, ó. Aumentei a temperatura, ó, o carinha se deslocando para trás, ó, aumentando o volume, né? Aumenta a temperatura, aumenta também o volume. Agora eu vou diminuir a temperatura, ó, retirando o calor do gás, né? Eu vou remover calor. Removendo o calor, eu diminuo a temperatura lá em cima, está diminuindo. Ok? E o carinha também começa a diminuir o volume do gás, ou seja, quando eu tenho diminuição da temperatura, também tenho diminuição do volume, tá? Está diminuindo aqui o volume, ok? Então repare sempre, ó, na transformação isobárica eu vou ter pressão constante e se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar também o volume, tá? Agora, se eu diminuo a temperatura, eu vou ter também diminuição do volume, ok? Isso aqui para transformação isobárica, né? Basicamente é só isso. Agora vamos aqui para a transformação adiabática, ok? Na transformação adiabática eu não tenho troca de calor, ou seja, o Q vai ser igual a zero, tá? Então, na transformação adiabática, o único caso que eu posso estar tendo aqui é a variação da temperatura, né? Que a energia interna varia diretamente com a temperatura, e eu vou ter também realização de trabalho, tá? Sobre o gás ou pelo gás. Tá? Bora ver lá. Eu vou ter aqui, ó, então, vou ceder uma determinada, colocar uma determinada quantidade de gás aqui dentro, ok? Você vê que a temperatura aqui está aproximadamente lá 315 Kelvin, né? Para esse caso aqui, eu não vou ter trocas de calor. Então, esse controle de calor aqui, ó, eu vou manter ele sempre em zero. Eu não vou nem ceder energia e nem retirar energia do corpo, tá? Agora, repare o seguinte, ó. Eu posso estar aqui, ó, realizando trabalho sobre o gás, tá? Se esse cara empurrar para cá, para a direita, ó, diminuindo o volume, ele está realizando trabalho sobre o gás, tá? Quando ele realiza trabalho sobre o gás, a temperatura, você vê que ela aumenta, ó. Aumenta, né? Ok? E é exatamente o que a gente tinha de conclusão aqui, ó. Quando o trabalho é realizado sobre o gás, a gente viu lá que o trabalho ele é sempre negativo, né? Então, se eu tenho um trabalho negativo e com um sinal de menos, tá? Vai se tornar sendo positivo, né? Vai ficar menos alguma coisa aqui, ó. Se o trabalho fosse, por exemplo, menos 30 joules, né? Então, seria aqui, ó, a variação de energia ser menos ou menos 30. Ou seja, termina sendo mais 30, né? Então, se o trabalho é realizado sobre o gás, se o trabalho é realizado sobre o gás, tá? Ó, o carinha aqui está colocando força empurrando o gás, ó, a temperatura vai aumentar. Agora, se o trabalho é realizado pelo gás, né, eu vou ter aqui, ó, expansão. A temperatura diminui, né? Você vê que a temperatura diminuiu, ok? Agora tem o seguinte, ó, vocês já devem ter observado que quando você vai utilizar aqueles desodorantes spray, né? Quando você aperta para sair o gás de dentro, ele começa a esfriar um pouquinho o vidro, né? O frasco. Ou seja, aquele desodorante ali, ó, num pequeno espaço de tempo, né? Ele é também uma transformação adiabática. Por quê? Ó? Quando você abre lá a tampa dele, né? Você aperta para sair o desodorante de dentro, você está liberando um pouco do gás que tinha dentro, só que sem variar o volume do recipiente, né? Você não vai diminuir o volume do frasco. Agora você vai tirar um pouco da quantidade de gás que tem. A gente pode fazer isso também, ó. Eu vou abrir a tampa aqui, ó, e tirar um pouco da quantidade de gás. Você vê que a temperatura, ó, ela vai começar a cair, né? É exatamente isso que acontece lá no frasco. Quando você está com ele aberto, você está tirando o gás de dentro, mas mantendo o volume constante, tá? A temperatura vai sempre diminuir. Quando você fecha, a temperatura volta ao normal, ok? Aí o que que acontece? Ó? Lá no gás, quando você aperta para liberar o gás dentro do frasco, né? Você tem
rapidamente ali, né, uma transformação adiabática, tá? Você está liberando o gás de dentro e vai diminuir a temperatura. Por isso que você vai sentir o frascozinho lá do desodorante mais frio, né? Isso não só para desodorante, né? Todo objeto todo gás, né, que é mantido dentro de um frasco com uma pressão muito grande, acontece isso. Quando você libera uma parte dele, você sente que o frasco está esfriando um pouco, né? Porque você tem exatamente esse caso aqui, ó. Está liberando gás, só que você está mantendo aqui o volume constante. Então essas partículas vão ter mais espaço para se movimentar aqui, tá? Com uma quantidade de partículas menor, só que elas vão estar ocupando o mesmo volume. Tá? Isso faz com que a temperatura delas caia, ok? Basicamente era isso.